Boa tarde a todos e todas que vão participar desse bate-papo conosco. Eu sou a Clarissa, vou moderar a nossa live de hoje. E essa live é uma série de lives que estão acontecendo com vários temas relacionados à saúde e qualidade de vida. Então, o CEFOR, que é o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, juntamente com o Programa de Valorização do Servidor, o PROCE, vão convidar, né, teremos hoje dois convidados para esse bate-papo que a gente deu o nome, né, de emoção e razão na sua vida financeira. A nossa live vai ter aproximadamente 1 hora e a gente vai ter um espaço para dúvidas, comentários, então depois a gente vai ter essa troca. Queria começar agradecendo a presença da Andressa e também do Jasper, que são os nossos intérpretes de Libras, que vão estar com a gente nesse bate-papo. Então, gente, indo para o nosso tema, né, de hoje, o tema é dinheiro. E dinheiro é uma coisa que interessa quase todo mundo, né? Tem gente que cuida super bem do dinheiro, tem gente que não liga tanto e tem gente que não é, assim, tão cuidadoso com o seu dinheiro, né? Mais desligado. Então, o que a gente sabe, né, é que o dinheiro, de um modo geral, quando ele falta, ele compromete muito a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, traz muita preocupação. Então, o nosso assunto de hoje é esse, né? Como é que está essa relação sua com o dinheiro? Você é amigo ou não é amigo do dinheiro? Vamos conversar um pouco com os nossos especialistas hoje sobre isso, né? Então, o objetivo, né, isso, a gente refletir sobre como a gente pode adotar medidas no nosso dia a dia para cuidar melhor do nosso dinheiro, para estar mais alinhado com isso e estar mais satisfeito e viver com mais qualidade de vida. Então, para conversar, né, sobre esse tema, a gente chama hoje a Adriana Rodrigues. Vou apresentar um pouquinho a Adriana para vocês. Bem-vinda, Adriana. A Adriana é graduada em Psicologia e Ciências Contábeis. Ela é especialista em análise comportamental, em consultoria familiar, terapeuta MDR, brain spotting, educadora financeira. Esteve conosco no processo desde a criação e implementação do programa de educação financeira. Ficou 10 anos com a gente trabalhando nesse programa, foi um grande prazer. E atua nessa área de psicologia do dinheiro desde 2003. Então, fazendo atendimentos clínicos, ministrando cursos, palestras. Agradeço demais sua presença, Adriana. Como é que tá? Tudo bem? Tudo, eu que agradeço esse convite, eu sempre gosto muito de falar desse tema, e além disso é um prazer muito grande estar aqui contigo, claro que a gente já trabalhou tanto tempo juntas no programa de educação financeira da Câmara, o Paulo, né, Paulo, agora a gente vai ter esse bate-papo gostoso, que eu acho que é uma boa, essa casadinha, né, do planejador financeiro, dessa parte, digamos assim, mais prática das finanças, né, e também olhando para o aspecto da psicologia, dos aspectos emocionais. Então, é um prazer muito grande, viu? Estou muito contente de estar aqui com vocês. Obrigada, Clarissa, pelo convite, né? Feito pelo PROCE. Obrigada ao CEFOR, que é o nosso centro de treinamento, né? Na pessoa da Joelma, do Rodrigo, que está aí, né? E também a Andressa e o Jasper por fazer essa tradução para nós aí. Tá bom? Obrigada. Obrigada, André. Vai ser muito bom mesmo o nosso bate-papo. O objetivo é esse, né? Ser uma conversa mais leve, mas que a gente tem muito conteúdo para passar para todo mundo, né? E a gente convida também o Paulo Godoy, que é consultor e educador financeiro do PROCE, do Programa de Educação Financeira, desde 2017, com a gente aqui na Câmara. Já realizou diversas oficinas, palestras, atendimentos individuais, e aí diversos temas, né, Paulo? Endividamento, orçamento doméstico, investimentos, preparação para aposentadoria. Um bom pano para a manga aí, né, Paulo? Como é que tá? Tudo bem com você? É isso aí, Clarissa, tem muito assunto, né? Então, queria dar boa tarde aí para o pessoal que está acompanhando a gente de casa, né? Para a Adriana e também para o pessoal do CEFOR que está nos apoiando aí, né? Joelma, o Rodrigo e o pessoal que está fazendo a tradução aí, né? A Andressa e o Jasper. Então, vamos ter uma conversa aí bacana sobre dinheiro, sobre emoções aí ao longo dessa 1 hora. Estou muito feliz pelo convite, tá bom? Que bom, Paulo, vamos nessa. Então, gente, eu vou fazer perguntas para o Paulo, alternando com a Adriana, mas se vocês quiserem contribuir na resposta um do outro, fica à vontade, tá bom? Então, vamos começar, Paulo. Para quem quer começar a organizar suas finanças pessoais, familiares, quais aspectos que você considera fundamentais, assim, por onde começar esse processo? Então, Clarice, eu acredito assim que quando a pessoa ela precisa parar e repensar suas finanças, ela tem que começar pelo começo, né? Meio óbvio isso, mas qual que é o começo? É conhecer a sua real situação financeira, né? Então, muitas pessoas chegam para nós nos atendimentos e a gente percebe que elas não têm uma noção muito boa dos seus gastos,
das suas dívidas, dos seus investimentos, dos seus bens, e assim, o primeiro passo nesse caso é a gente fazer um inventário, né, de tudo que a pessoa tem, tudo que ela recebe, tudo que ela deve, tudo que ela gasta, para a partir daí, então, a gente pensar em outras estratégias, né? Então, o que eu queria pontuar aqui nesse caso, né? Então, de conhecer as suas finanças, a gente começa com a anotação dos gastos. Eu recomendo sempre que a gente faça aí pelo menos 3 meses de anotação de gastos, porque a gente tem alguns gastos que são sazonais e também gastos que são variáveis de um mês para o outro, então acho que é importante a gente ter um horizonte de tempo um pouquinho maior, então começar a anotar os gastos pensando nesse horizonte de 3 meses. Uma outra dica que eu deixo aí para o pessoal é vocês categorizarem os gastos, né? Então vocês vão anotar os gastos, mas em termos de categorias: alimentação, vestuário, transporte, lazer, e assim, as várias categorias de gastos que a gente tem, né? Cada família vai ter sua realidade. Um outro ponto que é importante, né, nessa etapa de anotação de gastos é a gente abrir o cartão de crédito, né? Então, muitas pessoas têm, assim, consideram que o cartão de crédito é um gasto, né? Mas o cartão de crédito é um meio de pagamento. Então, muitas vezes a pessoa não percebe que por trás do cartão de crédito tem ali, de repente, uma compulsão por compras, ou ela gasta muito em restaurante, ou ela gasta muito com transporte, enfim. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, né? Abrir o cartão de crédito e ver o que está ali por trás. Outro ponto importante que eu acho que é a anotação das receitas, né? Muita gente tem isso muito claro, principalmente servidor público, mas para algumas pessoas que têm algumas fontes de receita que são variáveis, acho que é importante isso fazer parte, assim, a pessoa tomar nota disso e saber exatamente quanto é que ela está ganhando. Outro ponto importante nesse primeiro momento, que é de conhecer a sua real situação financeira, é ver se você tem alguma dívida, né? Assim, se você está devendo, de repente, um consignado, um financiamento de um veículo, de uma casa, enfim, né? Você ter tudo isso na ponta do lápis, qual é o teu saldo devedor, qual a taxa que você tem nesses empréstimos, nesses financiamentos, né? Em quanto tempo você ainda vai levar para poder quitar essas dívidas. Então, é muito importante ter clareza, né? Clareza sobre aquilo que a gente também deve. E, por último, também é o inventário, assim, dos nossos bens, né? Então, muitas pessoas não têm uma noção exata, né, de qual o tamanho do patrimônio, se é positivo, se é negativo, né? Porque, às vezes, a pessoa tem ali vive numa casa que é financiada e acredita que aquilo é um bem, assim, mas, na verdade, a maior parte, às vezes, não está pago. Então, é importante a pessoa ter essa noção, né? Veículos, bens móveis, bens imóveis, investimentos. Então, eu começaria por aí. Primeiro passo na hora de organizar suas finanças é conhecer em detalhes e, de preferência, ter tudo isso anotado, planilhado, para, a partir daí, né, a gente pensar em outras estratégias, né? Eu começaria por aí. Ô, Paulo, e teria, assim, eu acho que, resumindo isso que você falou, né, eu acho que o importante é isso, encarar os dados, né, assim, vencer esse medo inicial, né, de encarar a realidade mesmo, que às vezes a gente tem uma ideia que fica imaginando nas contas mentais, naquela, eu acho que é tanto, e às vezes a situação nem é tão complexa, né, quando a gente vê muitos casos isso na prática, né, que às vezes a pessoa está com tanto medo de, eu tenho tanta dívida que eu não quero nem ver, quando vai ver... Não quero nem olhar. Quero nem olhar, né? Então, acho que é isso, né? Muito de mudar o comportamento, né? De virar essa chavinha de eu vou assumir essa responsabilidade na minha vida, eu vou cuidar das minhas finanças, isso é uma coisa, né? Que eu acho que está dentro disso, para poder tomar essas atitudes práticas, né? Que você trouxe para a gente. Assim, isso, né? eu acho assim, Clarissa, que é importante a pessoa dedicar tempo, né? Tudo que ela quer melhorar, que ela quer evoluir, que ela quer mudar, vamos dizer assim, o paradigma, ela precisa dedicar tempo. E fazer esse trabalho de anotar os gastos, de anotar os bens, anotar as dívidas, isso tudo leva tempo. Então, é importante essa dedicação de tempo. Entendi. Encarar mesmo, né? E sabe o que eu vejo Exato. também? Que muitas vezes nesse primeiro passo, que é a anotação de gastos, que é essencial, né? É importante para a gente tomar pé mesmo da situação. E eu digo sempre que é um exercício de autoconhecimento anotar os gastos, né? Porque é ali que a gente vai ver de fato o que a gente está fazendo, inclusive, com a nossa vida, né? Porque é quando a gente está lançando, para onde vai o nosso dinheiro? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Então, às vezes, a gente quer muito ir para um lado A,
ou lado B ou C, né? Mas a forma como a gente gasta o dinheiro está levando a gente para uma outra direção. Então, também é uma boa oportunidade a gente olhar e falar, será que realmente o que eu quero para a minha vida, eu estou conseguindo executar? Né? Porque dá tempo, tem como a gente ajustar a rota, né? Então, é muito importante esse primeiro passo, e eu vejo que a gente tem que enfrentar uma primeira resistência aí, né? Porque as pessoas, às vezes, começam a anotar, daqui a pouco param, ou elas acham muito chato ficar anotando, e é muito natural, porque na hora que a gente começa a anotar, algumas pessoas ficam muito ansiosas, né? E aí a gente precisa ter recurso para lidar com essa ansiedade também, porque aí vem essa questão mesmo do medo, né? De repente agora eu vou ver coisas que eu não quero ver, eu vou ter que mudar as minhas decisões, eu não quero mudar minhas decisões, né? Então tem uma série de coisas às vezes aí de pano de fundo que impede a pessoa às vezes de ir, de fato, em muitos casos, né? Em muitos casos a gente vê também a importância de envolver a família, né? Porque não adianta, é mais difícil, né? Uma pessoa sozinha fazer isso por todo mundo, né? Então acho que isso também é um ponto, né? Envolver a família. Sim, sim, sim. Muito importante. E nem sempre a pessoa quer envolver a família, né? Então, aí já começa a entender um pouquinho também, porque às vezes as relações conjugais, as relações familiares, às vezes não são tão favoráveis. Então, precisa também, às vezes, vir e cuidar dessas relações para que a gente consiga também dividir ou conversar de uma forma saudável sobre o dinheiro dentro de casa. Então, às vezes, a gente precisa construir também esse terreno, né? Então, quando a gente mexe com dinheiro, nunca é só sobre dinheiro. Por isso é a nossa live, né? Emoções e razão. Porque a razão, né, leva para um lado. E aí, Adriana, já indo para uma pergunta, assim, né, que tem a ver com isso que a gente estava falando, essa parte do medo, das dificuldades, da ansiedade, da parte... É possível, qualquer pessoa pode aprender a cuidar das suas finanças? Essa é uma dúvida, assim, porque algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras não, mas todo mundo pode aprender? Como é que é isso? Menina, essa é a coisa boa da história, né, Clarissa? Que é para todo mundo. Sem exceção, é para todo mundo, né? O comportamento que a gente tem em relação ao dinheiro, o comportamento financeiro, ele é um comportamento aprendido. Então, por ser um comportamento aprendido, a gente pode reaprender a qualquer momento. Basta a gente tomar uma decisão de que vai investir tempo, como o Paulo falou, a gente precisa de tempo para cuidar disso, para que a gente possa fazer aquelas mudanças ou conduzir o nosso barco na direção que a gente quer que ele vá. Né? Eu às vezes falo, a gente é pegar as rédeas mesmo, sabe? Assumir isso é seu, você é um adulto. O adulto cuida das próprias finanças, né? Então, mesmo que às vezes a gente encontra pessoas que não conseguem lidar com as próprias finanças e delegam isso para o parceiro ou para a parceira, ainda assim essas pessoas precisam ter todo o acompanhamento para que depois, no futuro, não joguem a responsabilidade só em um lado, né? Então é muito importante. Agora, como você bem disse, Clarice, para algumas pessoas isso vai ser mais simples, para outras vai ser um pouco mais delicado, vai exigir um pouco mais de esforço. Por que isso? E se fosse simples, só simples, fácil, mamãozinho com açúcar, já estava tudo resolvido, gente. Porque se bastasse informação, né, Paulo? Basta entrar ali na internet, está tudo lá. Tem todas as dicas de organização financeira ali. Inclusive os aspectos emocionais, já tem muita coisa na internet, né? Se a gente for entrar na parte da psicologia econômica, que a gente vai falar sobre os vieses, está tudo na internet, sabe? Mas não basta essa informação, né? Não basta, não é assim que as coisas funcionam. Eu vejo também hoje a gente tem várias pessoas que são quase gurus, né? Na internet de educação financeira, e eu acompanho algumas pessoas que às vezes elas ficam muito frustradas, porque elas têm essa informação, elas vão lá, escutam essas pessoas, e depois elas não conseguem aplicar aquilo na vida delas. E aí aumenta a frustração, aumenta a ansiedade, a sensação de incapacidade, como se eu é que não desse conta, como se isso não fosse para mim, sabe? As pessoas acabam desistindo. Mas aí falta um entendimento, né? Eu posso saber tudo aquilo. Agora, o que está me dificultando, de repente, eu absorver esse conteúdo? O que está dificultando eu aplicar esse conteúdo que eu estou aprendendo, que eu estou tendo, na minha vida? Então, para algumas pessoas que tiveram
uma educação financeira, às vezes, básica em casa. E quando eu falo essa básica, não é porque papai e mamãe ficaram ensinando como você tinha que cuidar do dinheiro, mas o clima em casa era mais favorável, né? As pessoas em casa, quando falavam de dinheiro, falavam de uma forma mais natural, se via o pai ou a mãe fazendo uma conta, não se tinha muita briga em torno do dinheiro, não tinha muita disputa. Então, eu tenho um clima, uma relação já com o dinheiro que é mais tranquila. Então, toda vez que eu for lidar com o dinheiro, é mais natural para mim, né? Para uma outra pessoa que já teve um estresse maior, que foi criado com casas, por exemplo, que tem muita briga relacionada a dinheiro, disputa, ou ambientes muito inseguros, com muitas cobranças batendo na porta, né? Para essas pessoas, pode, não que vai ser, mas pode ser mais delicado tocar nesse assunto, pode gerar maior ansiedade. Então, a gente precisa entender a nossa história, de onde a gente vê a nossa história com dinheiro, a história do nosso parceiro ou parceira também com relação ao dinheiro, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse pano de fundo, né? Depois, a gente também precisa entender, ter essa capacidade, né, de desenvolver a nossa própria inteligência emocional, né? Porque quando a gente está falando de dinheiro, o dinheiro é simbólico, ele pode representar qualquer coisa. Então, qualquer necessidade que eu tenho, eu posso substituí-la hoje, digamos assim, pelo dinheiro. Então, se eu estou carente afetivamente, ou se eu acho que as pessoas não gostam muito de mim, eu estou com a minha autoestima muito baixa, eu posso tentar comprar isso. Estou pondo entre aspas, porque na verdade não é uma escolha consciente. Eu vou comprar o afeto daquela outra pessoa. Não, mas de repente eu estou pagando mais coisas do que eu deveria, ajudando mais pessoas do que eu deveria, às vezes até comprometendo o meu orçamento, porque eu estou carente e eu quero a atenção daquelas pessoas. E eu posso ter entendido que dar atenção para o outro é também dar dinheiro, é dar as coisas para ele, pagar a conta no barzinho, né, no restaurante, chamar para passear e eu pago tudo, dar presentes. Por exemplo, né? Esse é só um exemplo de quando a gente está frustrado, está triste, de repente a gente entende que comprando alivia, porque alivia um pouquinho na hora que a gente faz a compra, mas daqui a pouco está ali tudo de novo, porque a frustração não foi resolvida, o tédio não foi resolvido, né? Mas tem aquela sensação naquele momento, uma sensação momentânea de que está tudo ok. Então, quando a gente vai entendendo essas questões, quando a gente vai tendo esse autoconhecimento, isso vai favorecendo a gente também administrar melhor as finanças, né? Porque a gente compra, depois a fatura chega, né? A fatura do cartão, né? Aí é um choque de realidade, né, Adriana? Todos os sentimentos negativos voltam, né? Costumam voltar. Muito triste, né? E ainda tem uma outra coisa, né? Quando você faz a compra por cartão de crédito, você está distanciando o que a gente chama da dor do pagamento, né? Então, você compra agora e agora você parece que pode tudo. Quando chega a fatura, você olha e fala, ops, eu não podia. Né? Mas aí já foi tarde, agora você vai ter que pagar, né? Então, a gente distancia. Então, muitas vezes, uma boa estratégia é parar de usar o cartão de crédito mesmo, para a gente aprender a lidar com o gasto daquele mês, sabe? É verdade, porque o cartão, ele facilita muito a vida, né? Só que ele nos ajuda a comprar, às vezes, mais do que a gente pode, ou antes do que a gente realmente poderia, né? Adianta o futuro, né? Que a gente fala. Adriana, dentro do que você colocou, chegou uma pergunta do Fernando de alguma, assim, maneira, né, de envolver a família, mesmo, assim, abordar esse tema com o cônjuge, mesmo só que às vezes o cônjuge pensa um pouco diferente, né? Então, assim, como seria uma forma, né, também o Paulo, se quiser contribuir também, respondendo essa pergunta, tá bom, gente? Nossa, Fernanda, obrigada por essa pergunta, porque é uma pergunta muito boa, né? Porque é um tema delicado e nas famílias a gente tem cada vez mais tirar essa coisa do dinheiro como tabu, né? A gente precisa trazer para dentro de casa a conversa natural, leve, tranquila sobre dinheiro. Isso faz um bem danado, tanto para as relações conjugais, quanto para os filhos que estão ali envolvidos, né? E que estão sentindo, digamos assim, absorvendo aquele clima em torno da conversa e do dinheiro. Então, quanto mais natural, melhor. E aí tem essa dica, né? Tem uma dica que eu acho muito valiosa, porque como a gente trata de duas pessoas que têm criação completamente diferente, geralmente, uma história com dinheiro diferente, tanto por conta das questões da própria família dela, quanto também a trajetória dela de vida. Então, de repente, chega ali nos 20, 30, 40 anos, se encontram e elas têm uma história por trás. Então, a gente desenvolveu olhares muito diferentes para o dinheiro.
E como eu falei, o dinheiro é simbólico, para uma pessoa ele pode representar segurança e para outra pessoa pode representar liberdade. E aí esse casal vai precisar lidar com isso, porque imagina que uma mulher que para ela dinheiro é segurança, ela vai ter mais dificuldade às vezes de gastar, ela vai querer guardar mais. Se para o homem ou para outra mulher é, é, dinheiro é liberdade, de repente eu vou querer expressar a minha liberdade usando o dinheiro. Então eu vou querer sair mais, eu vou querer fazer as coisas todas que eu tenho vontade, porque eu vou expressar o meu desejo de liberdade usando o dinheiro. Então, são duas línguas, né, diferentes por conta desse simbolismo. Então, é muito importante que o casal tenha essa escuta um para o outro, não só da administração em si do dinheiro, mas entender essa história e o que o dinheiro significa um para o outro. Isso vai aumentar o meu nível de tolerância, sabe? O meu nível de escuta em relação ao outro. Isso favorece uma comunicação mais tranquila, mais desarmada. Então, na hora que vai conversar, desarmar. Uma outra dica legal, vou dar só mais essa, que aí se o Paulo também quiser dar, né? Porque eu vou falando. Uma outra dica legal é marcar dia e horário para falar, se o tema não for muito natural para aquele casal, é dizer, olha, então vamos conversar hoje, terça-feira, hoje é segunda, né? Então vamos conversar hoje, segunda-feira, ou amanhã, terça-feira, vamos marcar às 19 horas, nós vamos conversar de 19 às 20, 19 às 20, sobre dinheiro. E aí a gente marca só aquele momento para conversar. Fora daquele horário, ninguém mais fala sobre nada. Por enquanto, tá? Enquanto a gente está aprendendo a falar sobre dinheiro. Adriana, mas toda vez que a gente vai falar, a gente briga. Não tem problema. Então, vão para um lugar, coloquem um contexto social que favoreça vocês conversarem num tom mais ameno. Vai num restaurante, entendeu? Onde o tom de voz não vai ser legal aumentar, onde vocês sabem que aquele contexto ajuda vocês a manterem um nível de comunicação mais saudável. Façam técnicas de comunicação mesmo, escute, depois fale, escute, depois repita para ver, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você falou isso. E aí a gente usa as técnicas de comunicação também para facilitar. E muito importante é encontrar uma forma que seja justa para os dois. Os dois precisam sentir que está justo o que foi decidido ali. Tá bom? Algumas dicas. Excelente. Então, eu complementaria essa fala da Adriana, assim, foi uma aula, na verdade, até para mim, que sou educador, planejador financeiro, que olho mais os números, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de ver esse lado psicológico, emocional, eu aprendo bastante. Eu olharia também para a questão dos objetivos, né? Porque, às vezes, quando a gente está ali no dia a dia, olhando os gastos, a gente pode querer achar que a gente está gastando demais, ou fulano está gastando demais, eu estou querendo economizar. Mas quando os objetivos eles são comuns, né? Olha, a gente tá economizando né? A gente quer chegar ali daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos. Então, eu acho que fica mais fácil ter assim um norte para o casal, né? Para a família, em termos do que a gente pode gastar e o que a gente deve poupar, olhando os objetivos para os próximos anos, né? Para os próximos meses. Eu acho que quando a gente olha dessa forma também a gente tende a se entender melhor. Perfeito. Muito bom. É muito bom, gente. Adorei as contribuições. Eu acho que é isso, né? Tentando trazer um resuminho, né? Para a gente tentar conversar, né? Sobre o assunto. Usar a melhor estratégia para aquele casal que a gente conhece, né? Às vezes as pessoas se falam melhor por e-mail, se falam melhor pelo WhatsApp do que pessoalmente quando o assunto é tenso. Então, ok, que cada um se dedique de uma forma, mas dividindo a responsabilidade, porque é muito pesado para uma pessoa só ter que ser o grande fiscal, né, da vida financeira da família, e só você cuida das finanças. Então, sempre aquela pessoa fica, eu sou chato, que põe limite e tudo, né? Então, assim, a James perguntou para a gente, trazendo agora os filhos, né? Como iniciar os filhos na educação financeira, e se mesada é uma boa estratégia, e se teria uma idade indicada para essa mesada, né? Pode ser também a da experiência de vocês, o que vocês acham disso, gente? Quer começar, Paulo, ou eu começo? Então, pode começar. Olha, iniciar filho na educação financeira, a gente disse que já começa na barriga, né? Porque faz parte, gente, dinheiro faz parte das nossas relações, tá o tempo inteiro. Então, a gente, querendo ou não, a gente está educando. A gente pode estar educando mal ou bem, mas a gente já está educando, sabe? Então, a gente precisa tomar consciência de que esse processo já está acontecendo. Clarissa está com bebê, né, Clarissa?
aquele fofo do Gustavo, fofo do Gustavo. Então, o Gustavo já está ali, ele já está sentindo as coisas, ele pode não estar entendendo nada, né? Mas os pais estão falando, estão conversando, e à medida que ele vai crescendo, aquele é o clima da casa dele, né? Agora, de uma forma mais formal, ali, quando a criança já tem uns 2 aninhos, ela já começa a pedir as coisas, né? Dá, mamãe, dá, papai, eu quero, né? Ali a gente já começa a dar alguns limites para ela. Tem uma coisa muito importante na educação financeira, gente, que é a questão de saber esperar. Adiar o desejo, que a gente está falando do uso do cartão de crédito. Esse comportamento, ele é bom para a educação financeira e é bom para a vida como um todo, né? A gente saber adiar a gratificação. Então, mesmo que eu não esteja ensinando educação financeira em si, essas questões de base eu já venho ensinando desde que meu filho é bebezinho. Porque na hora que ele quer, que ele está dando uma birra, eu posso estar ali do lado, mas esperando 2, 3 segundinhos para eu atender a demanda dele, né? Daqui a pouco ele está maiorzinho, eu vou aumentando o nível dele de tolerância e de espera, entende? Então, já estou trabalhando com ele essas questões também. Esse é um aprendizado super, ultra importante. Resistência à frustração e saber adiar desejo, né? Esse é base para a educação financeira. E a gente trabalha com os nossos filhos desde bebê. Agora, provavelmente, James, quando perguntou isso, está pensando muito mais nessa questão prática dos números, né? Então, aos 2 anos, a gente já começa a dar mais um limitezinho, a criança já vai começando a entender a questão da moedinha, a gente pode montar um cofrezinho, o cofre de preferência transparente, para que ela veja o dinheiro crescer, pode ser moedinha, pode ser cédula. A gente só pede para que não fique muito tempo tantas moedinhas lá dentro, porque está faltando moeda circulando. Então, a gente tem que ter essa atenção aí que o Banco Central pede para a gente, né? Mas a gente pode fazer ali para educar, para ensinar. Ah, quando a criança está um pouquinho maiorzinha, vamos pensar ali 6, 7 aninhos, vai no mercado, mostra que tem uma lista de compras. Ela não sabe ler ainda, mas você está seguindo uma lista de compras. Mostra para a criança que você está fazendo as continhas. Aí ela vai crescendo um pouquinho mais, você já vai dando uma semanada para ela. A semanada, ela vai entendendo, num curto espaço de tempo, que é uma semana, né? Como administrar aquele... Aí, gente, tem várias coisas para a mesada, tá? Aí eu acho que seria até uma live só para falar. Uma live só sobre isso, com certeza. Muitas dúvidas. Mas a gente começa por aí, tá? A gente começa... Aqui em casa eu fiz 3 experimentos, né? Porque eu tenho 3 filhos, hoje um jovem e 2 adolescentes. Então, desde pequenininho, e cada um tem um perfil diferente, tem essa ainda, né? E a gente vai precisar aprender a lidar com o perfil de cada um. Um pouco por aí. Legal, joia. Quer contribuir um pouquinho, Paulo? Eu acho que assim, não tem uma regra, pelo menos que eu siga assim, muito clara para a mesada. Assim, acho que depende muito do entendimento da criança. A gente vai percebendo, eu tenho 3 filhos também, né? Mas a gente vai percebendo quando eles estão querendo alguma coisa que a gente não tem condição de dar, ou que é muito caro, ou que de repente não é adequado para a idade. Então, acho que esses nãos que a gente vai falando, mesmo que a gente tenha condição no final das contas de pagar, de comprar aquilo, eu acho que esses pequenos nãos que a gente vai colocando, isso vai, de certa forma, ensinando para elas que a gente não pode ter tudo, né? Que tem algumas coisas que são muito caras e que às vezes não vale aquele preço, aquele valor. Então, e assim, o próprio exemplo em casa também, assim, de como a gente lida com dinheiro, até a Adriana falou sobre isso, né? Se a gente não causa discussões acerca do dinheiro, eu acho que esse exemplo que a gente dá para os nossos filhos de como a gente lida com dinheiro, a gente acaba ou não ensinando eles, mesmo que de forma indireta. É isso, né? Já ter essa consciência de que as nossas atitudes vão influenciar e vão deixar um legado para os filhos, acho que já é um bom passo, né? De começar a estar atento a como a gente está relacionando, né? Então, Paulo, indo agora assim para uma parte mais prática, o que você sugere em termos assim, de ferramentas, estratégias? Porque assim, às vezes as famílias têm muitos dados, né? Eu tenho um monte de dado, fatura do cartão, um monte de conta, a própria conta corrente, às vezes tem várias compras no débito. Então, assim, como eu consigo organizar isso, né? Porque assim, muita gente tem o receio de começar com a crença de que eu vou ter que cortar gastos, vai ser sofrido e eu vou passar perrengue, né? E ninguém quer passar perrengue. Então, assim, o que você acha que dá para fazer para esse processo ficar mais leve, né? Mais fácil também? Certo. Então, eu costumo dizer, Clarice, que a gente precisa, não é que a gente tem que cortar gastos, né? A gente tem que gastar melhor.
né, isso é um consenso, aí vários educadores também vão nessa linha. Naquela etapa anterior, a gente comentou sobre o primeiro passo nessa organização, que é de conhecer, de fato, né, a sua situação financeira. Agora, seguindo um pouquinho mais adiante, né, a gente pensa em criar os objetivos, né, definir eles de forma muito clara e definir eles a nível de família também, né. Então, eu acho que essa definição dos objetivos, como eu até já mencionei um pouquinho antes, ela vai ser muito importante, né, tanto no controle dos gastos, como na priorização dos investimentos, como na vida financeira da família de uma forma geral. Então, eu queria pontuar aqui alguns objetivos financeiros que as pessoas normalmente têm, né, e que é importante que elas tomem nota e que elas coloquem isso no papel, por exemplo, para que isso seja o balizador das decisões financeiras da família, né. Então, pensando aqui em objetivos de curto, de médio e de longo prazo, que eu acho que são importantes, assim. Eu citaria aqui a criação de, por exemplo, de uma reserva de emergência, né? Então, muitas famílias não têm essa reserva de emergência. Então, elas ficam ali, gasta basicamente o que ganha, às vezes até gasta um pouquinho mais do que ganha e acaba se colocando em situações muito complicadas, de endividamento. Então, eu acho que criar esse objetivo de ter uma reserva de emergência que vai te segurar caso aconteça alguma emergência mesmo, né, um acidente, uma doença, sei lá, coisas mais variadas que podem acontecer. Então, outro exemplo de um objetivo de curto prazo aí, que quando a gente fala curto prazo, estou falando aí até 1 ano ou 2. Por exemplo, vou fazer uma viagem de férias, né, daqui no final do ano, ou daqui a 6 meses. O que a gente precisa fazer para fazer essa viagem tranquila, né? Quanto que a gente precisa economizar, quanto que isso vai custar, né? Para onde a gente vai. Então, é importante a gente ir definindo essas coisas para que o gasto ele não seja assim ao acaso, né? Porque se a gente não tem um objetivo, né, e às vezes a gente não está no final de semana, vai passear, e acaba gastando muito mais do que pode, né, e compromete esses objetivos que a gente tem. Então, citaria objetivo de curto prazo, reserva de emergência, viagens, objetivos de médio prazo, né, talvez a troca de um carro, a compra de uma casa, um curso no exterior, faculdade dos filhos, né, são objetivos aí até 5 anos que a gente coloca, que também é muito importante que a gente defina esses objetivos, coloque um valor para eles, um prazo, quanto que a gente precisa economizar por mês, né, daqui até 5 anos, para que a gente consiga realizar de fato esses objetivos. E olhando para um prazo maior, um prazo acima de 5 anos, né, a gente tem a aposentadoria, que é uma preocupação, né, muito grande, né, das famílias, de uma forma geral, do servidor público também, de forma especial, né, a gente não sabe exatamente como é que vai ser a nossa aposentadoria, são várias mudanças de regras, né, todo ano vem uma reforma, então acho que é importante a gente ter um plano B e separar uma parte do nosso orçamento também pensando na aposentadoria. Tem pessoas também que às vezes não querem esperar até os 60, 65, 70, 75 anos para se aposentar, estão querendo se aposentar antes, né? Então essas pessoas também precisam fazer um esforço para conseguir ter uma liberdade financeira, uma independência financeira, até, quero me aposentar um pouco mais cedo, 50 anos, 55 anos, não sei, então isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu acho que ter esses objetivos, isso é o que vai, de fato, balizar ali o dia a dia da família, né? Então, agora passando para uma parte mais prática mesmo, tem os objetivos, então, e agora, o que eu preciso fazer? Né? A gente costuma recomendar que as pessoas tenham uma economia de pelo menos 20% daquilo que elas recebem, né? Para fazer frente a esses objetivos. Claro, se a pessoa quer, por exemplo, se aposentar antes, né, atingir independência financeira aos 50 anos de idade, ela vai ter que fazer um esforço de poupança muito maior ao longo da vida, né? Então isso vai variar de pessoa para pessoa, mas acho que 20%, se a gente for pensar numa regra geral, acho que é adequado, né? Voltando um pouquinho na questão do orçamento, a gente citou ali a questão do orçamento familiar, de como é que a gente anotava os gastos por categorias. Eu acho que mais importante até do que anotar os gastos é você ter limite de gastos por categoria. Então, olha, eu passei 3 meses anotando os gastos, e eu vi que eu estava gastando, por exemplo, sei lá, R$1.000 por mês em restaurante. Mas isso é muito, né, para essa pessoa, vamos imaginar assim. Então, quanto que seria adequado, quanto que seria razoável? Não, vamos baixar um pouquinho, sei lá, R$600, R$700. E aí, ir estabelecendo esses limites para cada categoria de gastos, né, e isso é o que vai permitir que no final do mês sobre ali os 20%, que a pessoa pode, de repente, investir pensando nesses objetivos, né, de longo prazo. Uma outra questão que a gente até falou sobre a família, uma dica que eu dou assim, para quem tem dificuldade de
parar e fazer as contas, é criar um grupo no WhatsApp, né? Eu tenho visto isso acontecer muito, cria um grupo no WhatsApp só para gastos, né? Gasto da família, gasto do casal, por exemplo, e ali você vai jogando, gastou, foi ali, tomou um café, joga lá. E aí no final do mês você vem, né, e faz um compilado de todos esses gastos, né? É como se fosse uma agendinha, né? Só que fica compartilhado com o teu parceiro e fica disponível também assim, no seu celular, né, quando você precisar. Então seria isso. Uma outra vertente, assim, quando a gente olha para isso, é o uso da tecnologia, né? O que a gente tem de ferramentas para, de fato, efetivar esse controle de gastos, né? Então, tem pessoas que vão se adaptar melhor com o uso de planilhas, aí eu sou uma delas. Eu, quando comecei a fazer controle de gastos, eu me adaptei muito melhor com o uso de planilhas, mas tem pessoas que não gostam de planilhas e que têm aplicativos também hoje que facilitam muito a vida, né? Eu vou citar 3 aqui, mas tem uma infinidade de aplicativos e a ideia básica deles é a mesma coisa, né? Então, eu já testei e já recomendei algumas vezes o Minhas Economias, né? O que se não me engano, é do UOL, agora não tenho certeza, mas é um aplicativo bem bacana. Tem o Guia Bolso também, que é um aplicativo bem conhecido também, de controle de gastos, e tem os aplicativos dos próprios bancos, né? Que tem o do Banco do Brasil também, é bem bacana. À medida que você vai gastando ali até no cartão de crédito, ele já vai pré-categorizando ali os seus gastos. Então, isso facilita no final do mês quando você vai fazer um fechamento, né? Mas, assim, o importante disso é ter uma ferramenta, né? A ferramenta pode ser um caderninho, né? Pode ser eu acho que a tecnologia, ela facilita, porque aquilo fica na nuvem, né? Que a gente chama, fica na rede, então você consegue acessar de qualquer lugar. Mas o mais importante do que a ferramenta em si é ter o hábito de anotar até para você poder fazer um controle aí no final do mês. Então, eu acho que de ferramenta seria isso, Clarissa, né? Planejamento, o orçamento familiar com o limite de gastos e o uso de aplicativos e planilhas para fazer esse controle. Muito bom, Paulo, porque a gente, nossa cabeça, né, tem às vezes muita informação, a gente fica muito ocupado, e aí a gente se sabota um pouquinho às vezes, né, esqueci o que foi que eu comprei, e a gente tem essa tendência, e realmente a tecnologia, hoje os bancos mandam mensagem das compras, isso tudo tem favorecido, né, que antigamente eu fico pensando que ia ser muito mais complicado para reunir todas essas informações, né, da família. Eu achei muito boa também a dica do WhatsApp para facilitar a comunicação, né, o que a gente puder usar que for mais prático e que combinar mais com aquela família, ou com a pessoa mesmo, assim, se eu vou fazer sozinho, é o que funciona para mim, isso é importante, né, conhecer. E acho que uma coisa que também é muito bom a gente colocar assim na prática, né, Paula, é de que quando a pessoa atinge esse objetivo, ela consegue, eu descrevi meu objetivo de curto, médio, longo prazo, e eu cheguei lá, é uma sensação tão boa, né, assim, de missão cumprida, de autoestima mesmo, né, que a pessoa, eu dei conta, eu planejei, eu me organizei, cheguei lá, que às vezes viver isso, né, já reforça a vontade de continuar mantendo esse comportamento. Então, é importante, eu acho que, às vezes, se tem dificuldade, coloca um objetivo de curtíssimo prazo, e que se você chegar, você vai vendo que você consegue um pouquinho mais, e vai indo, né? Acho que a Adriana deve ver muito isso na prática, né, Adri, também acontecer? Eu adorei essa dica, ela é muito importante, porque como tem esse prazer de ter conseguido, a gente pode realmente reduzir, não precisa ser só para daqui a 2 anos, daqui a 5 anos eu ter esse prazer, né? Então, a gente diz assim, às vezes comer os morangos, né? Ao longo do caminho, eu usufruindo. Então, não pode ser uma coisa muito restritiva, sabe? Porque senão é a mesma coisa da dieta, sabe? A gente faz uma dieta muito restritiva e chega um dia você tá assim, saco cheio, cansado, abre a geladeira e come tudo de uma vez, né? Então, se o orçamento for muito restritivo, isso até mesmo para quem está bem endividado, tá? Vale essa dica, inclusive, para quem está bem endividado. Eles muitas vezes se esquivam do planejamento financeiro porque eles não querem ficar ainda mais engessados, né? Eles geralmente falam assim, os super endividados, os endividados falam assim, que falta ar, né? Sentem presos, porque não tem mais a liberdade do gasto, da escolha, tá o tempo inteiro no sufoco, literalmente, né? No sufoco, faltando ar. Então, é importante que o orçamento, mesmo nessa situação, tenha algum tipo de organização que favoreça a gente comer esses moranguinhos ao longo do caminho, sabe? Então, pode ser que um objetivo de uma semana, para quem tem a dificuldade de esperar, né? Que precisa de um reforço positivo mais rápido e não tem demérito nenhum nisso, nenhum.
A gente pode fazer reforços semanais, por exemplo, né? Então, vamos fazer o propósito dessa semana. Então, nessa semana, quanto que você vai gastar, por exemplo, de almoço, de lanche, né? Terminou a semana, você foi ticando aquilo e foi ganhando, né, os pontinhos, digamos assim, ao longo da semana, comemora, sabe? Comemora, celebra, faz um almoço gostoso na sua casa, conversa com pessoas que você ama. Sei, tem tantas formas gostosas de celebrar as coisas, sabe? Que não necessariamente ir para o shopping gastar. Então, a gente pode... Mudar, né? Então, a gente pode Mudar um pouco, ir né? celebrando isso, essas pequenas vitórias, porque são essas pequenas vitórias que vão levar às grandes. Não adianta a gente querer as grandes se a gente não alcança as pequenas. É difícil ser fiel nas pequenas. Tem uma passagem até da Bíblia, né, que fala isso, né? Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel nas grandes coisas, né? É esse ensinamento. Então, a gente precisa ir aprendendo a fazer isso aos poucos mesmo, né? E saboreando essa vitória. Às vezes é uma pequena vitória, mas já é muito importante, né? Muito. A gente não pode ir pensando nenhuma vitória, né? Dri, nessa linha, né, a gente sabe que é o melhor para a gente, porque ter uma vida financeira organizada dá uma paz de espírito, de viver, de uma alegria, uma qualidade de vida, com certeza, isso todo mundo sabe. Mas por que tem esses obstáculos, assim, tanta dificuldade nesse processo? Porque a gente vê a maioria da população tem essa dificuldade, né? Então, assim, ninguém está sozinho nesse processo, é difícil para todo mundo, né? Para a grande maioria, pelo menos, né? E assim, guardando as devidas proporções, né, é difícil tanto para quem ganha pouquinho, quanto para quem ganha muito, sabe? Às vezes a gente tem a ilusão também que quem ganha muito tem mais facilidade. Isso não é uma verdade. Quem ganha muito também tem dificuldade para administrar o dinheiro, né? E por que a gente tem, às vezes, essa dificuldade ou a gente não adere a todas essas estratégias que o Paulo colocou, que são ótimas, né? Que se a gente seguir isso, a gente vai conseguir ter essa organização financeira. Por que a gente ainda é tão resistente em relação a isso, né? Diversos fatores. Eu já pontuei alguns, né? Mas são muitos os fatores. Primeiro, assim, o nosso próprio funcionamento cerebral, sabe? Já não ajuda muito, porque a gente tem uma história da nossa espécie humana e o nosso cérebro gosta de tudo agora. Então, até a Daniela colocou aí, eu não tive esse aprendizado, né, na minha infância, de esperar para ter a gratificação. Ou melhor, eu sempre tinha gratificação logo. Não aprendi a esperar para ter a gratificação. Aqui a gente acaba ficando mais impulsivo, né? E o nosso cérebro, ele quer tudo agora, porque a gente não sabe, tem dessa parte nossa animal, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente até escuta muitas pessoas falando isso, né? No caixão não tem gaveta, né? Ninguém leva carteira, a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu posso morrer amanhã, então para que eu vou fazer tudo isso, me privar de tantas coisas, a vida acontece agora, né? A gente vem com essas falas, né? E que o nosso cérebro, ele super curte essas falas, né? Porque realmente ele quer tudo agora, a gente não sabe mesmo o dia de amanhã, isso é uma verdade, a gente não sabe, eu estou aqui agora com vocês, mas até mesmo agora eu posso partir, ou daqui a pouco, ou amanhã, eu não sei, a gente não sabe, né? No entanto, a gente precisa aprender, e aqui tem uma dinâmica que todos nós, eu acho que estamos nessa caminhada, sabe? Uns já sabem mais, uns são é mais fácil essa caminhada, uns já desenvolveram mais essa habilidade, mas todos nós estamos nessa caminhada de aprender esse equilíbrio, né? Porque também aquela pessoa que se priva muito, que não gasta nada, que tem dificuldade, ela sofre também, às vezes, para gastar o dinheiro. E, às vezes, ela quer só reter o dinheiro, né? Então, essas pessoas também não estão tendo um relacionamento saudável com o dinheiro, equilibrado com o dinheiro, né? Elas também estão na dor, né? E também com essa dificuldade. Então, pode ser que eu use muito bem todos esses recursos, mas de uma forma que me aprisione literalmente. Isso não é saudável, o dinheiro precisa fluir, né? Não é para ele ficar só comigo, ele tem que ter propósito, ele tem que ter objetivos claros. A gente não junta dinheiro só para juntar dinheiro. A gente junta dinheiro porque a gente tem os nossos objetivos. Então, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é o que ele vai proporcionar. Ele é só um instrumento, só isso. Entre aspas, né, por conta do significado simbólico que a gente dá a ele. Então, Clarice, a gente tem todas essas questões, o nosso funcionamento cerebral, e aí a gente vai ter, gente, muitas questões
ligadas ao nosso funcionamento cerebral, à nossa forma de pensar o mundo, né? Um outro aspecto que eu vejo muito, a gente tem automatizado muito a nossa forma de pensar, né? Ou melhor, a gente tem deixado de refletir sobre a própria vida. Às vezes, nessa loucura que é o dia a dia, no fazer, nós temos uma sociedade que valoriza o ter, não é nem o ter, valoriza o aparentar ter, porque não importa se é seu ou se é financiado, né? Importa é que eu só sei se você tem sucesso se você me mostrar as coisas que você tem. Se você me mostrar que você está viajando, me mostrar as fotos que você está viajando, aí eu sei que você teve sucesso. E é uma sociedade que valoriza o sucesso. Quanto mais você trabalha, mais elogiado você é. Olha que loucura, né? Quanto menos tempo, às vezes, você tem, mais você é elogiado. Então, a gente tem um reforço social cruel, sabe? Cruel. Então, aquelas pessoas que não conseguem administrar a renda de uma forma satisfatória, ou que até conseguem administrar a renda de uma forma que traga bem-estar financeiro, mas que elas fazem uma escolha diferente, por exemplo, para não necessariamente as pessoas têm que saber que ela está bem financeiramente, no sentido de é porque está tendo sucesso, é porque tem dinheiro, é porque está viajando para o exterior, ou está indo para a praia toda hora. Essas pessoas sofrem porque os outros acreditam que ela não se deu bem na vida, né? Então, muitas vezes, a gente quer mostrar para o outro que a gente se deu bem na vida, né? E aí a gente acaba não aderindo a essas ferramentas, porque essas ferramentas vão me cercear. Então, a gente tem esse contexto social, cultural, que influencia diretamente. Nós conhecemos muito pouco, às vezes, as nossas emoções e muito pouco nós mesmos. Não estamos refletindo sobre a vida, sobre os sistemas que envolvem as tomadas de decisões políticas, econômicas do nosso país, mas a gente também reflete muito pouco sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso propósito na vida, sobre a forma como a gente quer se relacionar com os outros, sobre a forma como a gente quer se relacionar com o dinheiro, onde é que a gente quer colocar o dinheiro na nossa vida. Eu quero ter milhão em cima de milhão, ou eu quero ter uma vida que me traga satisfação, ou eu quero as duas coisas, porque uma coisa não exclui a outra também. Eu posso ter 1 milhão e posso ter uma vida super satisfatória do ponto de vista relacional, mas eu preciso ter isso muito claro, porque senão eu só foco em um lado e o outro lado fica para trás, porque o meu objetivo passa a ser só aquele, e aí mesmo que a minha família, mesmo que as pessoas que estejam comigo não entendam, eu vou, e aí eu posso ir, não tem problema nenhum. Mas se eu quero manter relação, eu também preciso saber como lidar com essas relações. E a gente precisa desenvolver empatia, a gente precisa desenvolver autogestão emocional. Pessoas que gostam de investir, ou melhor, pessoas que gostariam de investir, têm medo de investir, né? Então, às vezes, fica ali só na poupança, e a gente está todo mundo dizendo, tira o dinheiro da poupança, né, Paulo? E as pessoas deixam o dinheiro na poupança, porque elas estão com medo, né? Elas têm medo do futuro, então elas deixam ali, porque ali é mais seguro para elas. Então, a gente precisa aprender a lidar com a insegurança. O universo, o mundo, tem as suas inseguranças, as suas incertezas, vivemos, né? E sempre viveremos em momentos, em situações de incerteza, ninguém sabe o futuro mesmo. Então, a gente precisa aprender a viver dentro desse contexto. Então, são várias dessas questões, Clarissa, que estão o tempo inteiro interferindo na forma como eu vou aderir ou não. Além disso, ainda tem as disfunções financeiras, né? Que quando a gente vai para quadros que exigem maior atenção ainda do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista emocional, né? Que aí a gente vai para os gastos impulsivos frequentes, para os gastos compulsivos, para essa pessoa que desenvolveu essa patologia quase de tio Patinhas, né? Que a gente precisa cuidar, olhar para isso, porque tem uma dor e um sofrimento grande ali também. Para as pessoas que são sempre dependentes financeiros do outro, para as pessoas que estão sempre facilitando a vida financeira do outro, pagando tudo. Então, são coisas que a gente precisa estar olhando e cuidando. Tá? Muito interessante, né, Dri, pensar que a gente tem essa questão desde da nossa parte biológica, que vai influenciar nossas emoções, nas nossas escolhas, e parece tudo muito racional, né, Paulo? Assim, parece que a gente está escolhendo cada decisão, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, parece que a gente está no controle da situação total, mas a coisa é muito mais profunda, né? Então, assim, tem todo um sistema social, econômico, de mídia, de comunicação para consumo, né? Então também é difícil a gente, não dá para só culpar as pessoas, a força é nadar contra essa maré,
ela é difícil. A gente quer ter as coisas que os outros têm. As redes sociais vieram, né, para dar uma escancarada nisso. Então, assim, é um local Sim. que também as pessoas mostram muito essa questão da imagem, do ter ser muito importante, né? Então, é uma busca por, eu quero aquilo, eu quero realmente, é um desejo, mas eu tenho que fazer escolhas racionais, tenho que pensar no meu futuro. Então, esse equilíbrio, essa briga, né, interior, que é a gente, com a gente mesmo, com a nossa criança que quer tudo, né, com o nosso lado que quer para ontem, que por que eu não posso ter agora, eu quero também, e pensar, mas eu também preciso cuidar do meu futuro. É bom também quando a gente chega lá no futuro, o futuro chega, né? E a gente Sim. fala, ainda bem que eu tinha guardado esse dinheiro, ainda bem que eu tinha pensado nisso, né? Então dá uma tranquilidade, só que exige uma maturidade e essas decisões, né? Mas é excelente, assim, Dri, gostei muito das suas colocações. É uma caminhada. Todos nós somos convidados a essa caminhada, né? Uns podem estar um pouquinho mais na frente, mas, gente, não tem... Todos estamos na mesma caminhada, né? Na mesma caminhada, é a da atividade física, a dieta e as finanças, né? Tudo fácil, gente, tudo fácil, bem fácil. É para o resto da vida, né? E são extremamente necessários, né? A gente precisa trilhar esses caminhos aí. Exatamente. Tá, eu digo assim, eu tenho 17 anos que eu estudo, que eu leio, que eu me observo, né, em relação a isso, porque tem 17 anos que eu estudo psicologia do dinheiro. E eu ainda hoje, muitas vezes, eu me pego fazendo coisas que estão dentro do meu padrão. Então, às vezes eu já dei uma boa caminhada, em algum momento eu dou uma escorregada, eu falo, ô, Adriana, você escorregou aqui, né? Mas por quê? O que aconteceu que você deu essa escorregada aqui? Por que você ficou com medo? Eu tenho um padrão mais ligado a medo, né? O que te deu medo aqui? Por que você não vai, né? Então, eu sou essa, Paulo, que às vezes deixava muito mais na poupança do que investia, né? Então, eu tive que aprender a lidar com os meus medos, com as minhas inseguranças, tive que aprender como é que eu poderia me blindar, né, um pouco mais do ponto de vista financeiro também, né? Então, é uma caminhada que a gente vai fazendo. E chega a determinados momentos, aquele medo ainda volta, mas aí você olha para ele, você já tem mais autoconhecimento, vai lidando melhor com ele, e aí as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Sem essa ânsia de tem que ser tudo para ontem, né? E eu não fiz até agora, eu não vou poder fazer mais. Não, se você quer ouvindo essa live, você tem 90 anos, não te preocupa, dá tempo de recomeçar, né? É para Olha que bom, que boa Adriana, notícia. uma coisa que você falou que eu achei interessante é essa questão do medo, né, que a gente vê bastante, não só da poupança para outras modalidades de investimento, mas dos próprios bancos, né? Às vezes as pessoas estão nos bancos maiores, né, que são aqueles bancos que já têm uma carteira de clientes gigantesca, que não, são bancos que não precisam se esforçar muito para trazer clientes novos, né? Então, as pessoas têm dificuldade de sair dos grandes, né, dos 4 grandes bancos brasileiros, né, de ir para uma corretora de valores, né, então, de ir para o Tesouro, né, que é super seguro também, mas que muita gente tem medo de ir para o Tesouro. Então, a gente tem medo do novo, né, e eu acho que é um passinho de cada vez, né. A gente precisa, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai ali praticando também, eu acho que investimento tem uma parte de estudo, mas tem uma parte de prática, né? Se você não for lá, não aplicar, não pegar seu dinheiro, não colocar, se você não fizer a TED para a corretora, você nunca vai se sentir confortável em investir através de uma corretora, você tem que começar, né? Então eu acho que é uma caminhada que todo mundo, né, acaba tendo quem realmente quer dar um passo além, né, da poupança ou do banco grande, precisa trilhar esse, né? Até a Daniela, né, participando. Então, eu dou passinhos por vezes. Então, para eu ter, assim, até a hora que eu consegui romper com o grande banco, foi uma caminhada, entende? Mas a gente consegue, né? Consegui, tô feliz da vida, sabe? Feliz da vida. Ó, que beleza. Mas foi uma caminhada. Oi, gente, a Daniela, participante, ela até colocou que tem dificuldade para lidar com os números e que dicas e cursos que a gente sugere, né? Eu acho que um pouco do que a Daniela perguntou, a gente já está falando agora, né, Daniela? Assim, dedicar mais assim do que um curso específico, eu acho que é ter tempo, dedicação e entender que, eu tenho uma dificuldade com números, ok, é meu perfil, né? Mas não é uma coisa que você precisa ser especialista, super matemático, economista para cuidar do dinheiro. A gente consegue, né? Assim, para o nosso finanças pessoais é um estudo, uma dedicação, mas acho que é uma dedicação razoável para o tanto que a gente se esforça para ganhar o dinheiro também, né? É um compromisso com a gente mesmo, né? Vocês têm mais alguma dica para ela? Eu acho que tem umas coisas assim também que
Eu acho que tem a questão da prática, tem a questão do conhecimento, da informação, e eu acho que a gente precisa ir alimentando a cabeça da gente com essas boas informações, sabe? Então, é não evitar, porque a tendência da gente é evitar, porque o assunto às vezes é um pouco ansiogênico, então a nossa tendência é se esquivar desse assunto, é enfrentar isso, sabe? Vai fazendo suas técnicas de respiração, se não dá uma olhadinha na internet, vai ouvindo os cursos ou lendo as dicas que você vai encontrar, ouvindo uma musiquinha que acalma, vai pegando as dicas de como fazer um mindfulness, sabe? Para se autorregular, porque aí você vai conseguir absorver mais do conteúdo que está acontecendo. Hoje a gente tem, por exemplo, se você entrar no site da própria Bolsa de Valores, do Banco Central, você já vai ter muitos cursos gratuitos e bons ali, sabe? Muita coisa bacana. Então, eu acho que ali já é uma boa coisa para você ir absorvendo. Depois, na internet, mesmo no YouTube, a gente tem ótimos canais também, que você pode ir absorvendo esse conteúdo. Hoje fala consumindo conteúdo, né? Como é que é? Eu consumo conteúdo, né? Então, consumindo esse conteúdo, todo dia um pouquinho, não precisa maratonar, sabe? Mas cada dia um pouquinho. A dica é, absorve aquele conteúdo, escuta e observa como ele chega para você. Quais são os pensamentos que dispara quando você está escutando aquilo ali? Você fica animada, você fica desanimada, você fica com vontade de ouvir mais, fica com vontade de sair correndo, sabe? Vem o pensamento, isso não é para mim, ou vem o pensamento, caraca, agora vai, sabe? Né? Observa esses pensamentos, observa sentimentos, você fica triste, você fica alegre, sabe? Observa como é que fica a sensação corporal. Eu estou falando de autoconhecimento, gente. Então, observa a sensação corporal, sabe? Me dá um incômodo, um frio na barriga, né? Hoje, antes de começar a live, a Clarice falou, Adriana, você já fez muitas lives, você não tá mais nervosa. Eu falei, o quê? Eu tô com frio na barriga, né? Tô com borboletinhas no estômago. Então, observa isso. Tá gerando ansiedade? Observa essa ansiedade. Que lembranças isso te traz? Pode ser coisas que você viveu mais atrás, lembranças que vão surgindo e que te faz ali se esquivar. Então, consumir esse conteúdo, mas com presença, sabe? Aí a gente vai usar o mindfulness, né? Com presença. Observando exatamente o que você pensa, o que você sente e o que você quer fazer com aquele conteúdo. Por isso que só maratonar não dá certo, né? É absorver aqui e falar, olha, então agora eu vou traçar um projeto, eu vou um passinho. Qual é o primeiro passo que eu vou dar? Cumpra aquele primeiro passo. Depois o segundo passo. Depois o terceiro passo. Aí você vai implementando, vai ganhando força, vai entendendo que é daquele jeito, e aí fica legal. Tá? Dri, eu acho assim, passando da Adriana para o Paulo agora, eu acho que isso que a Adriana falou de pouquinho, eu queria fazer uma pergunta assim para um pessoal que está com uma situação mais delicada, né? Quando a situação fica mais complicada, que bate um desespero, esse primeiro passo, qual seria? Por onde eu posso começar? Eu preciso resolver a situação, né? Então, o que você sugere? Que dicas que você dá? Então, Clarice, eu acho assim, a gente já mencionou isso no começo, que era a pessoa realmente ter a ciência exata, né, do que ela está devendo, para quem que ela está devendo, até quando ela vai estar devendo, assim, em termos de parcelas. Então, eu olharia qual o saldo devedor que a pessoa, né, tem com a instituição financeira A, B ou C, né, qual a taxa de juros que ela contratou com essas instituições, qual o número de parcelas que ainda faltam. Eu acho que isso é muito importante porque muitas pessoas não têm clareza, né? Que pega um consignado, aí depois acaba pegando o outro, aí pega um consignado, cobre o outro, aí vai virando aquilo, vai virando uma confusão. E eu acho que é muito importante parar essa confusão mental, né? Colocar isso no papel, ter clareza. Esse acho que é o primeiro ponto, né? Ter clareza sobre a dívida. E aí depois que você tem clareza, aí sim, agora vamos partir para a ação, né? O que você pode fazer? Se pegou super endividado, né? A gente às vezes vê casos de dívidas, né, milionárias, então coisas que pareceriam sem solução, mas que se a gente parar, pensar e começar a agir, as coisas podem se ajeitar. Então vamos lá, já sei quanto é que eu estou devendo. Primeiro passo, tentar renegociação, né? Procurar esses credores, né? E abrir o jogo. Olha, eu me coloquei numa situação de endividamento, eu não tenho capacidade de pagar, de honrar essa dívida, essa parcela. O que a gente pode fazer? E eu acho que isso é importante também para o credor também, porque ele também quer receber, né? Muitas vezes a gente vê que os credores, eles
eles abrem mão de parte dos juros porque eles sabem que aquilo se tornou impagável, né? A taxa de juros no país, para o investidor, é muito pequena, mas para o devedor é absurda, né? Então, as dívidas crescem muito rápido, né? Coisa de 2, 3 anos, uma dívida se torna impagável. Então, muitos credores a gente vê que eles têm essa noção exata que as pessoas não vão conseguir pagar, e que elas, para ajudar essas pessoas e também para receber pelo menos o principal, elas precisam também abrir mão um pouco, né, da taxa, enfim, né? Então, acho que começaria por aí, né, fazer tentar essa negociação. Outra estratégia que eu acho interessante é tentar consolidar, né, todas essas parcelas, né, às vezes são 4, 5, 6 parcelas, às vezes a pessoa pega em 2, 3, 4 bancos, porque o crédito em um banco se esgotou, já foi para outro banco, já foi para uma financeira, então acho que é importante parar, concentrar tudo isso numa instituição só, e naquela instituição que te oferecer melhores condições, né, e melhores condições é uma taxa mais baixa, né, é um prazo mais alongado, para que a parcela possa realmente caber no seu bolso, né? Então, aquilo é muito importante que você tenha clareza de que não adianta simplesmente consolidar, colocar num prazo que você, quero quitar isso rápido, e você não tem condição de pagar. Porque cada vez que você vai, procura o credor e faz uma nova negociação, a situação se torna pior para você, né? Você vai cada vez conseguindo menos, porque para os bancos fica muito claro isso. Olha, já veio, já negociou, não honrou, negociou de novo, não honrou, então a situação se torna muito complicada. Então, tentar consolidar todas essas dívidas. Para quem já tem uma dívida só, uma dívida consolidada numa instituição financeira, também tem a opção de tentar fazer uma portabilidade para uma outra instituição, e aí olhar de novo, sempre olhar a taxa de juros, qual é a taxa, né, no caso, o custo, né, custo efetivo total, porque tem a taxa de juros e tem algumas taxas que vêm ali embutidas nos empréstimos, né, seguros, enfim. Então, é tentar olhar qual é a taxa total e pesquisar as instituições e optar por aquela que te oferecer uma menor taxa num prazo que você consiga fazer esse pagamento, né? Só que mesmo assim, tem situações em que as pessoas ainda assim não conseguem se organizar, né? Mesmo, a gente pode falar também de fazer hora extra, de repente ter uma renda extra, fazer bicos, enfim. Mas isso tem um efeito limitado, né? Às vezes a pessoa consegue aumentar a renda um pouco durante um período de tempo curto, mas não consegue resolver o problema. Quando isso acontece, a gente tem que pensar, olhar para os bens, né? Então, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em se desfazer dos bens, né? Depois a Adriana pode até falar melhor sobre isso, assim, claro, é uma situação muito chata, muito difícil, explicar para uma pessoa que ela, de repente, vai precisar vender o carro dela, voltar a andar de ônibus, para poder quitar uma dívida, porque senão daqui a pouco a dívida se torna impagável, senão daqui a pouco, em vez de vender o carro, vai ter que vender a casa. E acontece de várias vezes, a gente já viu, a pessoa ter que vender o apartamento, né? Ter que vender a casa própria, para controlar uma dívida que saiu do controle. Então, acho que tem que ter muito cuidado e, assim, tentar resolver essa situação o mais rapidamente possível, não tentar ficar enrolando, né? Porque se você, às vezes, sabe que está endividado, mas consegue ali, procura um outro banco e passa aí 1 ano ou 2, a situação muda totalmente, né? Então, a pessoa pode realmente não conseguir mais pagar. Então, tem essa questão dos bens, só que tem casos que ainda assim a pessoa não tem mais bem, já vendeu, já se desfazeu dos bens, e aí a situação fica muito difícil, né? Então, tem programas, né? Eu sei que no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal tem um programa lá para superendividados, e também, assim, eu acho que tentar fazer uma negociação judicial, alguma coisa assim, para que a pessoa realmente consiga minimamente passar por essa situação, né? Alongar, tentar negociar na justiça essas dívidas e né, tentar resolver essa situação. Mas, assim, muito cuidado, né? O recado que eu deixo para as pessoas em relação à dívida é muito cuidado, tente resolver o mais rápido possível, né? E aí vocês podem me ajudar também, porque a situação, quando chega nesse ponto, já tem um emocional, assim, uma questão muito forte, que só a parte financeira eu já, na maioria dos casos, já não consegue mais sozinha resolver, né? Precisa tratar outras questões aí que vocês podem me ajudar. Ótimo. Eu acho que é isso, né, Paulo? Assim, não subestimar, né, essa dívida. Depois eu penso nisso, não postergar, agir né? rápido, né? Na mesma, agir rápido e isso demonstra também a sua boa fé, a sua vontade, quanto aquilo você quer resolver aquela situação, né? Então, acho que é importante, né? Adriana, você quer complementar um pouco sobre essa questão do endividamento? O Paulo falou coisas muito importantes, né, Paulo?
E aí, no final, tu também coloca essa coisa das questões emocionais, já bem delicado, né? De uma forma delicada. As pessoas têm muita dificuldade mesmo, elas têm porque na hora que elas vão precisar, por exemplo, você deu o exemplo de vender um bem, né? Na hora de vender um bem, ou de entregar um bem, né? Porque às vezes é um carro que está financiado, né? Você vai entregar o carro, muitas vezes é o que vai acontecer. Vem uma sensação grande de fracasso, sabe? Uma sensação de caramba, eu errei de novo, eu não dou conta. Aí lembra dos parentes, das falas que essas pessoas vão falar, dos amigos. Às vezes vai vender o carro, e aí como é que eu vou trabalhar sem esse carro? Como eu vou me sentir muito mal todos os dias pegando um ônibus. Então ela vem com umas crenças, sabe? Com umas histórias que a gente precisa ir olhando para cada uma delas e ir conversando para ir ampliando um pouquinho mais esse campo de visão. Porque às vezes a pessoa passou a olhar de uma forma muito limitada. Mas ela está olhando de uma forma limitada, gente, porque o sistema dela cerebral está sobrecarregado. Ela não consegue mais acessar a criatividade, ela não consegue mais ter novas ideias, ela está absorvida pelo problema, ela não dorme mais direito, ela tem, às vezes, problemas de enxaqueca, ela já tem problema de estômago, sabe? Dor na coluna, dor nas pernas. É assim, entra num quadro clínico, inclusive, sabe? Muito delicado. E às vezes a gente precisa encontrar, inclusive, com a questão de medicação, né? Às vezes a pessoa entrou num quadro depressivo ou num quadro de grande ansiedade, precisa tomar um ansiolítico. Então, às vezes a gente precisa de um acompanhamento de um psiquiatra para a pessoa ter condição física de passar por aquele processo, sabe? E mais uma vez, não é demérito, sabe? A gente hoje tem os recursos para isso. Então, é para todo mundo. Quem está muito endividado também tem saída. Pode ser mais difícil, pode demorar? Pode, mas tem saída, sabe? Tem. Vai exigir de mim? Vai. Às vezes você vai ter que realmente desfazer do bem e vai ter que aprender a lidar com isso da forma mais saudável possível. Por isso que entra tão forte nas questões emocionais também, né, Paulo? Como o Paulo falou. Quer dizer, é muito difícil, a pessoa não consegue absorver aquilo, né? Como eu disse, o sistema está sobrecarregado. Quando eu falo sistema, eu estou falando do nosso cérebro mesmo, sabe? Ele está todo tomado por aquela angústia, por aquele medo. A pessoa acorda pensando, né? Quando vai chegando perto do pagamento, a vida dessas pessoas vira um inferno, gente. Nos dias posteriores ao pagamento, é tanta ligação, tanta gente cobrando, sabe? Que ela fica com medo, ela fica ansiosa, ela quer fugir, não tem jeito de fugir. Então, o sistema paralisa. O nosso sistema de luta, fuga ou congelamento. E essas pessoas congelam, porque não podem lutar, porque não podem correr, elas congelam, sabe? Então, elas entram num aspecto até traumático, muitas vezes. Então, a gente precisa olhar para isso com bastante cautela, com bastante cuidado. Essa pessoa precisa, às vezes, dessa medicação, às vezes ela vai precisar, sim, aprender muita técnica de respiração, porque a técnica de respiração é uma das melhores para acalmar o sistema nervoso, para justamente ativar o sistema nervoso parasimpático, que é onde eu posso sair do descongelamento, sair do congelamento, para ir para a ação. Então, essa pessoa precisa de informação, ela precisa de ajuda. Então, se quem está nos escutando está nessa situação, busca ajuda, sabe? Busca ajuda, sabe? Não tem problema nenhum buscar ajuda. Isso não vai dizer que você é menos que ninguém. Pelo contrário, vai mostrar com certeza. E vai ser muito bom também, quando a gente vê tantos casos de sucesso, né? Então, assim, a gente vê como a vida da pessoa muda e é outra pessoa, né? Então, vale a pena, gente, vale a pena. Você pode, sim, sair de uma posição, às vezes, devedora e se tornar um investidor. Com certeza. Esse caminho é possível, sabe? É possível, sim. Gente, então a gente vai caminhando, assim, infelizmente, para o final, que o bate-papo está tão bom, mas eu queria, assim, para finalizar, ver com o Paulo se ele quer deixar uma mensagem final, Paulo, para quem está ouvindo a gente, e para a gente ir encerrando já. Então, Clarissa, eu acho assim, de tudo que a gente falou, eu acho que foi muita coisa, né? A gente passou em vários termos, né? Em várias coisas. Mas eu queria deixar para quem está nos assistindo de fazer uma coisinha de cada vez, né? Assim, vai começar a controlar os gastos, tá? Faça só isso, anote os gastos, depois faça a limitação das categorias, né? Do orçamento. Vai começar a investir, quer sair da poupança, faça aos pouquinhos, né? Quer ir para o Tesouro Direto, começa com pouco, né? 100, 200 reais, conheça os sistemas, né? Conheça como funciona.
para depois você ter mais, né, segurança para fazer movimentos maiores, né? Então, eu acho que é tentar colocar as coisas em prática, mas assim, aos poucos, devagar, sem pressa, né, com calma, uma coisa de cada vez. Eu deixaria essa mensagem aí para o pessoal. Devagar e sempre, né, Paulo? Começando, Com certeza, mas com certeza. é manter a mudança mesmo do hábito, incorporar isso para a vida, para o futuro, né? Que o sucesso aumenta, né? Dri, você queria deixar uma mensagem final para quem está nos escutando, nos assistindo? Olha, eu realmente gostaria de deixar uma mensagem de esperança, sabe? Porque, como o Paulo disse, a gente falou muitas coisas, né? A gente falou desde a coisa mais simples da organização até a questão do superendividamento. A gente não entrou nos investimentos, mas a gente só pincelou. Então, a gente falou muita coisa. É muito fácil a gente, nesse mundo de informação, se perder. Então, depois, se você quiser, assiste de novo a live, né? Vai pegando, anotando os pontos, né? Vai buscando essas informações, aprofundar nelas. E, para mim, o mais importante é que você nunca deixe de acreditar que é possível, sabe? Nunca deixe de acreditar que você pode sair de um ponto e chegar no outro ponto. Nunca deixe de acreditar que isso é para você também, sabe? Investimento, organização financeira. Hoje a gente fala em bem-estar financeiro. Hoje o que a educação financeira busca é bem-estar financeiro, né? Então, o que eu desejo do fundo do coração para cada um de vocês é isso, que vocês tenham bem-estar financeiro. Né? Isso passa por tudo isso que a gente conversou aqui um pouquinho, né? E então não percam a esperança jamais, jamais. Muito bom, Adri, muito bom. Um otimista realista, pé no chão, não aquele otimista viajante, né? Sonhador, né? Não. Mas acredite, sabe? Acredita, porque eu já vi, como diz a Clarissa, muita coisa boa acontecer, né? Muita coisa boa. Com certeza. Paulo, você pode responder a pergunta da colega? A Carmen, desculpa, ela está perguntando sobre como escolher uma corretora confiável, que ela tem essa dúvida. Entendi. Então, assim, a gente tem hoje várias e várias corretoras no mercado, né? Eu assim, com uma dica que eu daria, de repente você selecionar aí umas 4 ou 5 maiores, né? Se você está com medo, se você está se sentindo inseguro, eu não começaria por uma corretora pequena, né? Se você fizer uma pesquisa lá no Google, lá, Corretora de Valores Brasil, você já vai ver ali as primeiras posições, os maiores sites. Isso aí já é um filtro inicial, né? Que você está pegando os maiores. Depois eu olharia as taxas que elas cobram, né, para fazer investimento, se essa corretora cobra para você fazer investimento no Tesouro Direto, qual a taxa de corretagem dessas corretoras, se você vai investir em ações, se você vai investir em fundos imobiliários, caso esse seja o seu perfil, né, e também eu acho assim, não adianta a gente dar um caminho, faça isso que você vai encontrar a melhor corretora. É uma relação de consumo, né, então, assim, você não paga nada para abrir conta numa corretora, então não vejo problema nenhum em você abrir conta em 2, 3 corretoras diferentes, entrar, logar, conhecer os sistemas, ver os investimentos que estão ali disponíveis, se é fácil manusear, chama ali o suporte, o chat, né, ver como é que eles te atendem. Eu acho que se você fizer essa pesquisa básica, né, abrir a conta nessas corretoras e dar uma fuçada bem básica mesmo, assim, de conhecer o sistema, conhecer o suporte, conhecer os custos, você vai ter condições de tomar uma decisão que vai ser muito melhor do que eu te falar, invista na corretora A, invista na corretora B, né? Você vai se sentir mais seguro, inclusive, para fazer o investimento, que é o mais importante, né? E lembrando o seguinte, gente, na maioria das pessoas ficam com medo de investir na corretora, a gente não investe na corretora, né? A gente investe através da corretora. Então, o risco não é o risco da corretora. Então, você investe numa corretora, mas a corretora, costumo falar que ela é como se fosse um supermercado, né? Você entra no supermercado, tem vários produtos ali nas prateleiras. A corretora é isso, é o supermercado. E os produtos, né, o risco está nos produtos, nos bancos, nos fundos, né, nas ações, não é na corretora, né? A corretora é só o intermediário. Então, vocês podem ficar mais tranquilas que para escolher uma corretora. E aí sim, na hora de tomar a decisão de qual investimento você vai fazer, aí precisa ter um pouquinho mais de planejamento, olhar os objetivos e aquela história que a gente já falou. Tá bom? Estudar um pouquinho mais, né, Paulo? Então é isso, gente. Informação é tudo, ajuda muito também a gente se sentir mais seguro mesmo. Então, chegando ao final, queria agradecer imensamente ao Paulo, a Adriana, o Jaspion, a Andresa que estiveram conosco, também a Joelma, o Rodrigo e todo mundo do CEFOR que viabilizou essa live, e deixar algumas dicas para vocês, gente. A gente tem
para os servidores da Câmara. A gente tem a comunidade da educação financeira, que tem muitos materiais, tem algumas publicações, tem um caminho bom ali, muito conteúdo já reunido, organizado. E para o pessoal de fora, a gente tem alguns conteúdos que também podem ser acessados, que é o nosso curso à distância, pelo Sephora. A gente tem algumas publicações que também estão disponíveis online, que a pessoa pode fazer o download e ler em casa, principalmente a de educação para crianças, né, Adriana, que você participou também da elaboração, então material muito bom. E outra dica, gente, é para quem gostou dessa live, acha que tem uma pessoa conhecida que eu quero ajudar, a gente também pode ter esse papel de, às vezes eu estou bem, mas eu acho que teria um amigo que poderia se beneficiar. Às vezes é difícil abordar o tema por esse tabu que a gente tem do dinheiro, mas a gente dá manda live, começa a ensinar para as pessoas o caminho, né, que às vezes vai ajudar muita gente. Então, para os nossos servidores que a gente tem também o contato, né, do nosso e-mail, se quiserem conversar com a gente depois, é o educação.financeira@câmara.leg.br, e a gente está à disposição lá no Procer, para quem conversar mais, agradecer a presença de todo mundo, os comentários, as pessoas tão queridas que estiveram conosco até o final. Tá bom, gente? Um abraço para todos, muito bom estar com vocês aqui. Tchau, tchau. Agradeço muito, viu? Obrigada, gente. Prazer. Tchau, gente. Muito bom. Tchau.